Olá! A gente vai conversar hoje sobre o sobre o livro Antifrágil, nas Pitadas da Fé. Ainda estou definindo o nome desse quadro, tá bom? Porque vocês sabem que eu sou a louca dos nomes, eu gosto de nomes, eu gosto de nomear as coisas, para facilitar até o nosso entendimento e para que eu tenha uma intencionalidade mais dirigida. Fica mais fácil para eu elaborar quando eu tenho um nome. Então, geralmente, as minhas atividades eu começo pelo nome. Então, por hora é a Pitadas da Fer. São resenhas, curadorias de livros que eu tinha feito pesquisa anteriormente e que eu descobri que vocês querem. A curadoria que eu tinha pesquisado com os meus... com a minha audiência era justamente se eu faria um resumo seco do livro ou se eu faria as visibilidades, o que eu enxergava de prático, de útil para a gente fazer. Então eu vou deixar o link da compra desse livro que eu recomendo, você tem que ler esse livro. É grosso, ele é pesado, ele tem muitas páginas, mesmo mais de 600 páginas, sim, mas vale a pena, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, porque justamente o sobrenome dele é Coisas que se beneficiam com o caos. Eu sou uma coisa eu sou uma coisa que se beneficia com o caos. Eu sempre ganho, eu sempre aprendo quando eu estou em meio ao caos. A minha vida inteira foi um caos e eu sempre consegui me desenvolver. E a partir desse livro eu descobri que eu sou, sim, antifrágil. Por que, Fernanda, você está falando isso? Porque no livro ele fala que as pessoas são frágeis, aquelas que estão agora nesse momento com mimimi. Então, ai meu Deus do céu, mimimi entre aspas, né? Porque a gente nunca pode minimizar a dor do outro. Mas assim, aquelas que estão colocando fogo na lenha, né? Então, ai meu Deus, esse momento é trágico, vou morrer, passar fome, a economia vai quebrar, como se a economia fosse melhor e maior do que a vida. Gente, se você morrer, não há economia mais, tá? Você não leva a economia para o céu. Então, vamos cuidar da saúde primeiro, depois a gente cuida da economia, porque dinheiro ele vai e volta, dinheiro troca de mão. O tempo inteiro o dinheiro troca de mão. Ele vai... Aí daqui a pouco ele volta. Ele vai, daqui a pouco ele volta. Não se preocupa, porque o que é seu está guardado, tá bom? Então, assim, ele fala que existem as pessoas frágeis. No momento dessa pandemia, por exemplo, a gente já viu o número de suicídios aumentando. Sim, isso é real. Infelizmente, as pessoas se antecipam, a ansiedade é muito alta. E as pessoas se antecipam à tragédia. Então, ao invés de esperar para ver o que vai acontecer, elas se antecipam e sucumbem, né? Sim, existem aquelas pessoas que já estão demitindo, porque saiu uma medida provisória meia-noite e um, ele já mandou um WhatsApp para o funcionário para demitir o funcionário, e depois revogou a medida provisória, agora ele já não sabe mais se ele recontrata o funcionário ou não. E aí essas são as pessoas frágeis. E a gente tem as pessoas que são robustas, né? Ele usa o termo robusta e depois a gente aprende que o termo, na verdade, é resiliente. Durante muitos anos eu me achava resiliente, porque esse era o termo que a gente conhecia. E aí, assim, muitas quedas eu já tive na minha vida, financeira, emocional, pessoal, profissional, muitas quedas, porque eu me ponho em movimento demais, né? Eu me ponho na vida demais, eu me experimento demais. Então, quando a gente se experimenta demais, a gente está propício a cair. Então, eu já tive inúmeras quedas e eu sempre levantava. Eu caía e levantava. Eu falava assim, nossa, mas eu sou então resiliente, porque essa era a palavra que eu conhecia, esse era o termo que eu conhecia. Até que, lendo esse livro, a gente descobre que não, eu não sou resiliente, eu sou antifrágil. Por quê? Porque quando eu quebrei financeiramente, eu voltei mais forte, sim, mas eu voltei uma Fernanda diferente. Entende? Quando você quebra, quando você cai, quando você se destrói, quando você é destruído, você se refaz das cinzas, você se refaz do que está acontecendo, mas você tem a possibilidade de voltar diferente. Tem gente que volta igual, e aí daqui 5 anos a pessoa quebra igual. Não tem pandemia, não tem mais nada, mas a pessoa quebra. No meu caso, por exemplo, eu não quebrei por conta da pandemia. Em 2013 não tinha pandemia, entende? O que me fez quebrar foi muito mais emocional do que econômico. E eu quebrei economicamente também, quebrei financeiramente, fiquei devendo mais de 300 mil reais. Então, assim, o que te faz se reconstruir é o que você traz de conhecimento sobre esse fato que aconteceu.
Então, o fato que está acontecendo hoje é o quê? É a pandemia, é o isolamento social, e tem gente que não está conseguindo lidar com essa solidão, e a gente já viu num vídeo anterior que não há solidão, há solitude, que é quando você se redescobre, que é quando você se ouve, que é quando você se enxerga, que é quando você se reencontra com você. Oi, amiga! Entende? É quando você reencontra a amiga que existia dentro de você e que você esqueceu de conversar com ela durante anos. E hoje é o momento de você voltar a conversar. Então eu estou me redescobrindo quando eu quebrei. Eu me redescobri e aí eu voltei diferente. Eu não voltei mais cascuda só. Eu não voltei só mais cascuda, com mais força, com mais brio, né? Com mais garra. Eu voltei usando aquilo não foi esquecido ou fingi que não existiu. Eu usei aquilo que eu tinha passado, a forma como eu me comportei, a forma como eu agi a meu favor. Então eu observei o que era possível eu transformar em mim mesma para evoluir. Então o que eu observei? Eu observei que naquela época eu deixava as pessoas embarcarem nos meus sonhos e aí eu ia muito mais para agradá-las, eu virei uma agradadora, do que eu ia mais para fazer o meu. E aí eu me preocupava em estar sempre pertencendo, eu me preocupava em estar sempre ajudando, eu me preocupava em estar sempre colaborando. E aí eu não via a mim. Então o que eu aprendi? Que eu vou deixar de lado as pessoas, nunca mais vou ajudar? Não, pelo contrário. Hoje eu ajudo muito mais pessoas, mas só que de forma intencional, real, consciente. Então hoje quando eu for ajudar você, eu sei exatamente qual é o meu objetivo nessa sua ajuda. E não é objetivo monetário, não é objetivo emocional, não é objetivo de nada. É só o meu objetivo para que eu não me perca no processo. Entendeu? Então, qual é o meu objetivo quando eu estou atendendo um mentorado? É nesse fato que eu trabalho, é com esse fato que eu me desenvolvo. Então, a partir desse objetivo, eu acabo melhorando e aperfeiçoando a mim mesma. Então, o que acontece com o antifrágil é justamente isso. Ele aprende com aquilo que ele passou e ele se reconstrói com aquelas ferramentas. Ele faz daquilo que destruiu ele ferramentas para a sua própria evolução. Então, nesse momento que a gente está hoje, você pode, por exemplo, usar o silêncio como uma ferramenta. Esse silêncio que está nas ruas, que está em todo lugar, que as pessoas estão com medo de conversar, que as pessoas estão com medo de socializar, esse silêncio pode ser usado a nosso favor para que a gente, na próxima vez, não na próxima vez que vai acontecer, mas passado esse problema, passada essa pandemia, a gente possa ouvir o nosso silêncio como um aliado e não mais como um inimigo. A gente já esteja acostumado a ouvir esse silêncio e a fazer dele uma força. Entendeu? Então, o antifrágil é justamente essa pessoa que percebe o que está acontecendo, apanha porque vai apanhar e vai doer mesmo, e é natural, e não tem problema doer. Ai, meu Deus, sabe aquele vídeo da Jéssica? Acabou, Jéssica, né? Então, é basicamente isso. Você apanha porque você está no meio do furacão, porque o furacão vai te atingir. Veja, eu estou gravando um vídeo de autoliderança, eu estou gravando um vídeo de desenvolvimento humano, mas eu não estou ilesa ao que está por vir. Economicamente, emocionalmente, eu não estou ilesa. Eu trabalho home office já há 7 anos, exclusivamente em home office já há 5 anos, né? E eu não estou aguentando mais ficar 100% presa. Porque ainda que eu trabalhasse home office durante muito tempo, eu podia sair a qualquer momento que eu quisesse. Hoje eu não posso mais. Então, sim, para mim também está muito pesado. Mas eu vou passar por esse pesado, esse pesar, esse drama, essa tristeza, eu vou passar por isso sorrindo. Porque vai passar do mesmo jeito, vai doer do mesmo jeito. Então, se é para doer, gente, vamos ver o que a gente pode extrair desse momento tão tenso e tão pesado para a nossa vida ser melhor e para a gente ter uma alta performance a partir daí, tá bom? Então, assim, eu vou elaborar com você alguns capítulos desse livro, e o interessante é que esse autor é o Nassim Nicholas Taleb.
do Antifrágil, ele brinca o tempo inteiro, ele provoca a gente o tempo inteiro durante o livro, porque ele fala, olha, se você já cansou, pode parar, desiste agora, não precisa continuar lendo o livro. Ou seja, ele força você a se reinventar e a se enxergar e a se fazer, a se perfazer antifrágil. Porque quando você consegue finalizar um livro com essa densidade, você sim está preparado para passar por algumas coisas, algumas adversidades na vida. A gente não quer, e não é para te preparar para você querer passar, nossa, que gostosinho, vou apanhar. Não, mas a gente vai aprender a superar as adversidades que estão passando na nossa vida e que estão por vir também. Porque viver é pequenas mortes diárias. É mais um dia, é menos um dia, depende da sua perspectiva. Então esse livro eu recomendo para que você enxergue as reais possibilidades. E o interessante é que o Taleb, ele fala muito de economia, ele vai em todas as esferas, né? Ele vai na economia, ele vai no espiritual, ele vai na educação. E aí ele traz um termo que fala muito sobre autodidata. Para mim, esse é o melhor, porque realmente o sistema educacional ele está defasado, ele precisa de uma reformulação. E agora, com essa pandemia, a gente vai ser obrigado a vivenciar essa reformulação. Porque não sabendo quanto tempo a gente vai ficar parado, os professores, os alunos, os pais vão ter que se adaptar para não deixar os filhos analfabetos dentro de casa. Então é o momento da gente enxergar que a educação é maior do que passa-reprova, do que uma prova, do que uma dissertação, do que uma alternativa, né? A educação ela tem que ser profunda para que você enxergue, você, indivíduo, enxergue qual é o seu papel dentro daquele movimento que está por vir. Então você assume a liderança da sua própria vida. É a autoliderança que eu venho trabalhando já há algum tempo e principalmente que a gente vai trabalhar aqui também. Espero que vocês tenham gostado do primeiro, esse é o primeiro. Diz pra mim se você já vai adquirir o livro para a gente poder conversar mais profundamente. E eu vou trazer, não todos os livros desse... ele separa o livro dele, ele separa em livros, tá bom? Então eu vou trazer não os 10 livros não os 7 livros do livro, né? Porque ele trabalha os capítulos em livros. Então eu vou trazer não 7 livros, mas eu vou trazer alguns que eu considero mais interessantes para a gente poder vislumbrar possibilidades reais de crescimento e de evolução. Agora que a gente está isolado, agora que a gente está na quarentena, bora trabalhar, bora melhorar, bora evoluir, bora aproveitar esse momento para reverberar, para emanar luz e amor pelo universo. Fernanda Ferreira na jornada da advocacia e hoje com a Pitadas da Fer. Reverbera comigo. Obrigada!